Tudo bom, querido? Boa noite. Deixa eu Beleza, ajeitar aqui, que eu acho boa que eu fiquei noite. meio cortada. Aí. Tudo bem? Bem-vindo, prazer. Tudo ótimo, prazer é meu, obrigado aí pelo convite. Gratidão mesmo por ter vindo. Gente, o Juliano, ele faz uma coisa muito legal, que me chamou muita atenção, assim, quando eu conheci o perfil dele no Instagram. Ele desenvolve jardins comestíveis não convencionais. Tem algumas coisas interessantes aí. Eu vou deixar ele contar um pouquinho, né? Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é que ele planeja jardins comestíveis. Pensa que coisa linda. Eu já tinha, assim, uma paixão por ter um horto medicinal na minha casa. Agora eu preciso de um horto medicinal, de um jardim comestível, eu preciso de um monte de coisa, né? E o Juliano vai falar um pouquinho disso, sobre também como isso influi na soberania alimentar, que é uma coisa muito legal. Produzir o seu próprio alimento hoje é uma coisa linda. Você sabe na real o que você está comendo. A gente não sabe o que a gente come, né? A gente não sabe a procedência. E ali não. Dentro, você fazendo, além de toda essa energia da terra, essa coisa maravilhosa, né? Que é essa conexão com a mãe terra, você sabe realmente o que você está comendo. Então, eu sinto que a gente precisa caminhar nessa direção, né? O mundo precisa caminhar nessa direção. E por isso que a gente vai trazer esse assunto tão importante. Juliano, querido, fala um pouquinho de você, como foi sua trajetória até se tornar um criador de jardins comestíveis. Passo a palavra para você. Show. Bom, eu comecei estudando sobre cultivo, assim, né, sobre a terra já tem um bom tempo, né? Tem uns 12 anos, assim, que eu me encantei por esses assuntos, né? E de lá para cá eu vim frequentando, né, fóruns de internet e conhecendo pessoas, né, envolvidas com essas questões, né? E aí o tempo foi passando, um belo dia eu encontrei o livro do Valderic Nupp, né? Eu estava navegando aqui na internet, nessas procuras assim, né, de sites e tudo mais. E aí um belo dia apareceu uma propaganda assim, né, do livro do Valderic. E aí eu olhei aquele livro, eu falei, cara, eu preciso desse livro, eu preciso desse conhecimento, vai ser ótimo para mim. Na época eu estava morando em Aldeia Velha, que é uma vila aqui, né, próximo do Rio de Janeiro, é lá em Silva Jardim. E aí lá é um lugar bem pequeno, assim, né, deve ter uns 500 moradores lá na vila. Uhum. E lá não tem muito fornecimento de alface, essas coisas assim. Quem planta, geralmente planta para o próprio consumo, né? As pessoas não plantam para vender lá no sacolão. Só tem um sacolão na cidade também, né? É tipo uma vilazinha, né? Nem uma cidade. Uhum. E aí eu estava morando lá e aí eu estava tendo essa dificuldade de ter acesso às verduras, né? E tinha que sair de lá e ir para um outro lugar, assim, tipo, sei lá, uns 40 minutos de ônibus até chegar em esse outro local onde vendia verduras e tudo mais. E nem sempre era possível ir lá, né? Então eu ficava sempre com esse pensamento, assim, eu ficava andando lá pela roça, lá pelos matos, né? Eu ficava olhando as plantas assim, eu ficava pensando, poxa, aqui deve ter alguma coisa que é comestível e eu não sei. Uhum. E tô nessa loucura, né, de ter que ir lá longe para buscar e tal, porque sempre acaba, né? Sempre acaba murchando e tal, e você quer ter uma coisa mais constante, né? Uhum. Uma coisa que você possa estar sempre consumindo. E aí eu vi esse livro, né? Eu falei, cara, é agora, né? Com certeza aqui deve ter conhecimento que eu estou procurando. Aí eu pedi para minha ex-namorada de presente de aniversário, ela me deu de presente de aniversário. E aí a gente passa lá, como eu morava nesse lugar onde não tinha internet, e também a televisão era muito ruim, né? Não pegava tão bem assim, funcionava pouquíssimos canais. A gente passava a noite inteira olhando o livro, e lendo o livro, e folheando o livro, e vendo as plantas, né? E depois procurando elas, andando no mato assim, procurando as plantas que a gente encontrava no livro. Que legal. E aí foi isso, né? Com o passar do tempo, eu fui conversando com os agricultores de lá do local, fui conhecendo melhor as plantas, né? E aí, tipo, a primeira delas, assim, que mais me chamou a atenção e que mais me motivou para eu começar a fazer esse trabalho foi a Beldroega, a portulaca. A Beldroega é o nome popular, né? Então, esse nome popular a gente usa para diversas plantas, né? Tem várias plantas que atendem pelo nome de Beldroega. Mas o que eu estou falando e é por isso também que a gente busca se ater ao nome científico da planta, né? Porque assim a gente consegue falar especificamente sobre uma planta, né? Eu tenho vídeo sobre a espécie correta, né? Sim. Então, a Portulaca umbratícula, né? Essa beldurega que eu cultivava. Mas também tem a Portulaca oleracea, que também tem as mesmas propriedades, muito similares, assim, né? E são na mesma família botânica, apesar de ser espécies diferentes. Legal. E aí,
um amigo tinha me dado essa planta, né? Eu folheando o livro, eu li sobre ela, né? E aí lá falava sobre ela ser rica em ômega 3 e tudo mais, falava sobre várias propriedades dela, né? E eu fiquei encantado, assim, né? E aí eu já estava começando a estudar sobre crudivorismo também, estava seguindo Eduardo Corazza e tudo mais. E Uhum. aí, como eu li que ela poderia ser consumida crua e tal, aquilo ali acabou me deixando muito interessado, né? Uhum. E eu tinha acabado de ganhar uma muda dessa planta. Um amigo tinha me dado uma muda dessa planta. Tinha me dado assim num copinho de Guaravita, sabe? Um copinho pequenininho, com a Uhum. mudinha dela assim. E eram 2 raminhos assim dela, né? Ela estava bem pequenininha. E quando eu ganhei a muda, eu não dei muita importância para ela. Eu deixei ela no copinho de Guaravita, num cantinho aqui em casa, assim, deixei ela lá de molho, assim, né? Tipo lá parada, assim, né? Só sobrevivendo. E aí, quando eu li no livro sobre a planta, aí eu falei, cara, é aquela planta que aquele amigo me deu e tal, caramba, por que eu não dei valor para aquilo? Vou cultivar ela. Aí eu peguei ela e comecei a colocar ela na jardineira. Uhum. Né? Eu quebrei vários raminhos dela e coloquei vários raminhos dela na jardineira. E aí ela começou a se multiplicar, assim, né? Ela começava a dar vários ramos, assim, aí eu sempre ia colhendo ela e ela ia sempre rebrotando, sempre multiplicando, né? E aí eu comecei a consumir ela com mais frequência e tal, né? E aí fiz várias jardineiras dela, né? Fiz umas 5 jardineiras dela. E aí eu sempre arrancava o ramo dela, a parte de cima eu separava para comer e a parte de baixo, como era mais grossinha, aí eu separava ela para poder plantar. Então eu sempre ia consumindo um pouquinho e plantando um pouquinho, né? E Legal. aí, com o passar do tempo, eu comecei a ter tipo mais de 100 plantas de beldroega produzindo. E aí eu comecei a alcançar uma certa, né, eu comecei a alcançar uma certa quantidade de fornecimento de planta que me dava para poder comer durante a semana inteira. E aí estava sempre rebrotando na outra jardineira, entendeu? Então aquilo me deu a possibilidade de cultivar uma coisa super rica, né, em ômega 3 e uma série de propriedades e tudo mais que eu fui descobrindo também ao longo do tempo. Porque o que aconteceu nesse processo é que eu também estava fazendo um curso com o Daniel Forjai sobre fitoterapia. E Ah, que aí, legal. nesse curso, ele ensinava a pesquisar sobre as plantas, ele ensinava como eu construir um conhecimento seguro sobre as plantas. Uhum. Né? E aí a gente vai lá no Google Acadêmico, coloca o nome científico da planta e começa a ler todos os estudos que foram feitos sobre a planta, né? E aí eu fiz uma página na internet, né, com esse nome, de jardins comestíveis não convencionais, e comecei a pesquisar sobre as plantas e escrevia tudo que eu achava nas pesquisas, eu ia escrevendo e colocando lá nos textos, né? Então era uma forma de eu memorizar o que eu estava estudando e divulgar também as propriedades das plantas, né? E aí eu Legal. comecei a fazer esse trabalho dessa forma, assim, online, né? E fazendo tipo uma biblioteca sobre as plantas, né? E aí eu fui entendendo melhor no processo, assim, né, a importância delas, o quão interessante era cultivar elas. E demorou uns 2 anos, assim, mais ou menos, até eu entender que era uma coisa assim que eu deveria fazer com uma missão de vida mesmo, né? Levar esse conhecimento para as pessoas, vender mudas, né, para as pessoas, estimular que as pessoas façam o cultivo das plantas, né? E também falar sobre a importância da preservação ambiental, né? Da gente preservar as frutíferas ameaçadas de extinção, porque dentro desse processo eu também comecei a estudar mais o Eduardo Corazza, né, o lance do frugivorismo, começou a fazer mais sentido, a gente consumia as coisas cruas e tudo mais. Uhum. E foi isso, né? Dentro desse processo, assim, mas a que eu mais. A que eu comecei a cultivar e que mais me deu resultado foi a Beldroega. E foi através dela também que eu tive esse start, assim, esse início. As pessoas sabem que Beldroega é comestível. Se você perguntar para a avó das pessoas, geralmente a avó da pessoa sabe que Beldroega é Sim. comestível. Mas pergunta se ela está consumindo. Ela não está, entendeu? Ela não consome aquilo há muito tempo já, entendeu? É uma coisa que fica muito mais como ornamental do que como Uhum. uma planta alimentícia e Sim. resgatar esse conhecimento e falar sobre as propriedades da planta e o quão interessante ela é e por que consumir ela, né? Mostrar que ela é muito mais nutritiva e medicinal do que, por exemplo, um alface ou alguma coisa que a gente compra na feira, no sacolão, né? Uhum. É maravilhoso, né? Fazer um resgate cultural mesmo, né? Então, Com daí a certeza. importância do trabalho, né? É um resgate de uma alimentação que a gente nunca deveria ter se afastado, né? A gente foi perdendo, deixando essas coisas tão cheias de nutriente e comendo coisas que não tem nutriente absolutamente nenhum, né? Aqueles alimentos que vem escrito adicionado cálcio, ferro, nananã, e que a gente sabe que no organismo não faz diferença nenhuma, né? Aí você come um pedacinho de beldroeg e bum, bomba lá dentro. As células falam yes. Muito legal. Sim,
A Muito legal. saciedade é muito maior, né? Porque elas É, têm a densidade mineral delas é muito grande. É uma coisa até muito interessante mesmo para o pessoal que trabalha até com frugivorismo ou com alimentação viva, introduzir essas plantas, porque, principalmente no frugivorismo, né? 80% a gente consome de frutas, 10% de legumes e vegetais e 10% de semente de oleaginosa, né? Mais ou menos assim, né? Essa proporção. aham. E aí, a densidade mineral vem justamente dos vegetais. E se você tiver vegetais como as punk, né, que são plantas muito mais ricas em minerais e tudo mais, então isso ajuda muito mais na sua saciedade, né? Você consegue consumir ali um prato de salada e aquele prato de salada realmente carregar uma densidade mineral muito grande que vai te nutrir e te saciar por muito mais tempo, né? Então, esse conhecimento para mim assim foi uma chave, né? Foi tipo uma válvula assim que abriu e me fez desvendar um conhecimento que eu vi que a maioria das pessoas não dominam, né? A maioria das pessoas não se especializam nessa parte, né? Das punk e tudo mais. E ficam muito refém justamente do que é fornecido pelo mercado, que são plantas que, infelizmente, têm um valor biológico muito baixo, né? Como a É, Ana Primavera diz, né? As plantas do mercado não têm aquela riqueza mineral que deveriam ter, né? fora que as pessoas só comem alface, né? O brasileiro come basicamente alface. É muito legal isso que você está falando também da questão dos nutrientes, dos minerais e tudo, porque até quando no meu curso eu incentivo muito que os alunos tenham todo dia uma punk, seja do suco verde, seja no prato, porque como eu trabalho com uma alimentação viva bastante focada nessa questão do emagrecimento como busca de saúde, eu acho que ela vai nutrir mais. Uma pessoa nutrida, ela vai ter menos compulsão, ela vai ter menos fome, porque a célula está nutrida, né? Então eu acho que a punk é super fundamental nessa questão, assim, da importância que ela traz de minerais, de nutrientes e tudo mais. Ô, Juliano, e tem uma coisa que todo mundo pergunta, né? Ai, mas e pode comer cru? E porque tem um negócio lá de oxalato, e como que é essa história do poder comer cru, né? É, fala um pouquinho disso. Pode comer cru, não pode, enfim. Então, muitas vezes as pessoas, eu também vejo assim, ultimamente, as punk elas têm ganhado mais notoriedade, né? E eu vejo muita galera que trabalha com gastronomia, né, chefe de cozinha e tudo mais, eles começam a fazer umas recomendações assim muito loucas, né? Tipo, que eu não sei nem de onde eles tiram aquelas informações para poder afirmar as coisas que eles afirmam, né? Então, por exemplo, a galera acredita que a hora Pronove só pode ser consumida cozida, né? E isso não é verdade, né? Tem várias. A Ora pronobis é um nome popular, de novo, é um nome popular. E aí tem várias espécies que atendem, né, ao nome Ora pronobis, né? Então a gente tem que falar o nome científico para a gente poder se nortear melhor. Aí tem a Perestia culeata, que ela pode ser consumida crua tranquilamente. A Perestia bleu, que também pode ser consumida crua tranquilamente. Hoje até um amigo que é botânico escreveu um texto lá falando sobre a pronomes, falando que a Peresca bleu é tóxica e que lá não pode ser consumida de jeito nenhum. E eu consumo a planta praticamente todo dia, crua na salada, entendeu? Eu tive que ir lá corrigir ele, falar, cara, não é, essa planta ela é tranquila. Uhum. A única planta das Oropronomes, das mais comuns, são três espécies, né, que a gente conhece e consome, que é a Peresca bleu, que é o Oropronomes amazônico, que tem as flores vermelhas, a Peresca grandifolia, que tem as flores rosa e as folhas maiores, e a Peresca culeata, que aí dentro da Peresca culeata tem várias variedades dentro da espécie. Igual a gente tem goiaba vermelha, goiaba branca, goiaba roxa, são várias variedades dentro da mesma espécie, né? Você também tem diversas variedades dentro da espécie Peresca culeata. Todas que são Peresca culeata podem ser consumidas cruas, tranquilamente. Aí tem a Peresca culeata que é a dourada, né, que é a Godsefiana, que é a Perestia coleata godsefiana, e a Perestia coleata miller, que é a Perestia coleata normal, que tem as folhas verdes, né? Essas espécies elas podem ser consumidas cruas tranquilamente. A Perestia grandifolia, que tem a flor rosa, ela tem um pouco mais de oxalatos saponinas, né, que podem causar o edema da glote e tal, enfim, pode causar, pode pinicar na garganta também, se consumir ela crua, principalmente se consumir a folha dela, que esteja recebendo muita incidência solar e já muito velha. Quanto mais velha a folha, mais acúmulo de oxalato ela vai tendo, e quanto mais incidência solar, mais acúmulo de oxalato também. Ah, Então, legal. se for consumir as folhas. Essa informação é importante, hein?
se comer a folha mais É. jovem, ela vai ter menos chance de dar problema, mesmo que ainda você esteja consumindo a Ora Pronobis, vamos dizer, errada para consumo cru, né? Se ela for jovem, o problema é Isso, menor. Legal. isso, justamente. Ela vai ter uma concentração menor de oxalato, né? E também se ela não estiver exposta ao sol diretamente, que aí ela acaba produzindo mais oxalato também. Mas Legal. é relativamente tranquilo, assim, porque esse lance do oxalato tem que ficar. Existem vários tipos de oxalato, né? Diversas concentrações também nas plantas, né? Tipo, o oxalato que a gente tem na Comigo Ninguém Pode é diferente do oxalato que tem na peresca grande folha, por exemplo. Né? Porque o oxalato que tem na Comigo Ninguém Pode, que mata a gente e tudo mais, né? Ele é como se fosse caco de vidro mesmo, assim, sabe? O formato dele, assim, já é um formato de cristal mesmo, né? Então aquilo ali causa sangramento e tudo mais, uma série de coisas, né? E algumas espécies também de taioba, aí de novo, taioba é o nome popular, né? A gente está falando das plantas aráceas, né? São diversas aráceas, da família das aráceas, que tem oxalato também nas folhas. Algumas têm mais, outras têm menos. E aí algumas também têm essa espécie de oxalato que é o oxalato mais perigoso, né? Que são esses cristais de oxalato já formados ali pontudos que causam sangramento. O próprio Valderic Knupp, que foi o cara que escreveu o livro da Spunk, ele relata que a pior experiência dele com a Spunk foi consumindo uma espécie de taioba que continha os oxalatos em grande quantidade, né? Uma espécie mais venenosa. E aí ele teve uma diarreia sanguinolenta, entendeu? Nossa. Então, é bom tomar cuidado, né? E conhecer as plantas para você poder fazer a distinção, né, e fazer a utilização correta. Eu nem consumo taioba, depois que eu comecei a entender mais sobre as punk e ter essa visão, né, mais aprofundada, eu comecei a entender que se a planta tem essa grande quantidade de oxalato, se você tem que consumir ela cozida, é porque aquilo não é alimento para o ser humano, não é alimento para a nossa espécie. Né? Vou ter que pegar aquilo ali, colocar aquilo no fogo e tal, tudo mais, gerar uma série de toxinas, né, fruto do cozimento, reduzir a quantidade de minerais e tudo mais, né, que vai acontecer durante o processo de cozimento, a gente sabe que vai perder boa parte dos nutrientes. Uhum. E, enfim, não tem por que fazer isso também, né? Porque você vai acabar forçando o seu organismo a ingerir uma coisa que você não deveria estar ingerindo. Então é muito melhor, sei lá, eu pegar a Beldroega, por exemplo, que é uma planta que é super tranquila de você consumir, pode consumir na quantidade que você quiser, é super rica em ômega 3, vai ter uma série de coisas, entendeu? Do que você ficar forçando o seu organismo a consumir taioba, entendeu? Sim, a gente tem Então tanta opção, né? Não precisa ir naquela que não justamente pode. isso, justamente. E as pessoas têm muito isso, né? E aí fica naquela. Tem várias espécies de plantas que se parecem com taioba, muitas vezes elas cometem o erro de consumir que não que não dá para consumir nem cozida, né? Se você cozinhar, mesmo cozinhando ela, você ainda vai ter problemas, entendeu? Uhum. Porque é desse tipo de oxalato que eu tô te falando, que são esses cristais assim, entendeu? Tipo, já não. Eles não deixam de existir se você fizer o processo de cozimento, eles continuam lá, entendeu? Entendi. E falando sobre o oxalato ainda, várias plantas que a gente consome têm oxalato, né? Se você for ver, couve tem oxalato, nozes tem oxalato, amêndoa tem oxalato, várias delas têm oxalato. E nem por isso a gente deixa de consumir essas plantas. Sim. Né? A gente tem que entender que está muito mais relacionado também à saúde da nossa biota, né? Do nosso intestino, que aí a gente consegue quebrar melhor esses oxalatos e o nosso corpo se adequa melhor a essa alimentação, né? Você vai conseguindo se adequar melhor. Quanto mais seu organismo tiver em desbiose, se você estiver consumindo antibióticos, tudo mais, coisas que destroem a sua biota intestinal, menor sua capacidade de se adequar a esses antinutrientes, né? E você conseguir regular as coisas dentro do seu corpo, entendeu? Então é bem por aí, né? Você tem que conhecer planta por planta, né? Saber qual é o tipo de oxalato que cada planta tem, qual é a concentração. E além disso, ter noção disso, né? Que não é só porque a planta tem oxalato que você não pode consumir ela ou você vai ter problema necessariamente por isso, né? Não é assim que funciona. Legal. Ô, Juliano, o pessoal tá pedindo aqui para postar foto dessas que a gente está comentando, né? Se você conseguisse amanhã pôr a foto de uma beldroega lá no seu stories para o pessoal dar uma olhada, você topa?
Boto sim, Tá? boto Uma sim. Beldroega e uma Ora Pronobis. Né? Eu acho que era legal. Daí as que a gente comentar aqui hoje, se você conseguir colocar lá para o pessoal poder visualizar, né? Tem gente que nunca viu na vida uma punk. Aí, legal. Daí você me marca que eu compartilho no meu também, tá? E me fala uma coisa, Maravilha, eu coloco sim. é possível, por exemplo, eu não entendo muito de planta, não, de planta comestível, não convencional, né? E aí eu tô ali, eu olho e falo, ah, será que aquela ali pode comer? A planta em si, ela dá alguma dica? Tem alguma coisa que você pode observar e falar, se tiver isso, não, nunca come. Se tiver isso, é mais chance de poder comer. Tipo, sei Sim, tem lá. algumas coisas que a gente pode. Tem algumas coisas assim. Olha, isso é muito interessante, tá? Que você está comentando, porque daí o nosso distanciamento da natureza, né? O quão distante a gente está da capacidade de ler a natureza, né? O Valdemir escreve no livro que nós somos analfabetos botânicos, né? Nós não temos, né, nenhuma noção de morfologia vegetal, dos tipos de folhas, sabe? O mínimo de trato mesmo, né, com a planta, né, de saber olhar ali, pelo menos o tronco da planta e dizer, ah, isso aqui é o tipo de tronco tal, que faz tal coisa, porque a planta se desenvolveu desse jeito. Nosso distanciamento é muito grande. Né? Eu gosto de brincar com as pessoas quando eu faço palestra e tal, falo as coisas assim, né? Que se eu te perguntar agora o nome de 10 jogadores de futebol, você vai saber falar, né? Você vai começar Ronaldinho, Pelé, Roberto Carlos, não sei o que, não sei o que, ela vai falar o nome de 10 jogadores de futebol. Mas se eu te perguntar o nome de 10 frutíferas nativas do teu país, você vai ter dificuldade de falar. Sim, Você vai falar duas ou três e vai travar e vai ficar e não vai sair, entendeu? é Então, verdade. tipo, daí a gente precisa muito valorizar muito mais a nossa biodiversidade, estudar ela e ter noção disso, né, da importância disso. Falando sobre essa questão da gente poder olhar para a planta e dizer se ela é comestível ou não, a gente tem que ter um mínimo de noção de botânica para isso, entendeu? Porque é claro que você pode ser um matuto, né, ser um caboclo, né, que conhece as plantas do seu conhecimento empírico, né? Sim, E, enfim, tem várias formas que eles utilizam para poder saber se a planta é comestível ou não. Enfim, já estudei sobre isso também, já ouvi diversas coisas, né? Porque eles têm uma forma diferente de, de contato com a planta, né? Eles pegam a planta, maceram ela, colocam ela na boca para poder sentir qual é o tipo de coisa que ela vai fazer e tal, enfim. Tem um tipo de forma também de passá-la na pele para ver se ela vai causar alguma reação alérgica ou não e tudo mais. Enfim, tem algumas coisas que eles fazem para poder saber e até mesmo imaginar, através só do contato com a planta, qual é a propriedade que aquela planta tem. É muito, muito louco, né? Coisa de índio mesmo, né? E foi nossa, até que uma índia legal. que me ensinou isso. Por exemplo, sangue de dragão, né? Ela falando como é que eles fazem para poder saber que sangue de dragão, que é uma planta da Amazônia, né? Que tem Sim. propriedades curativas e tal, tudo mais, enfim. Mas assim, falando de uma forma mais científica, né, botânica e assim, como é que eu vou te dizer, mais especializada, né? A gente tem que conhecer o nome das famílias botânicas, né? Minimamente saber que existem famílias botânicas e gêneros botânicos dentro de cada família. Conhecer o mínimo de hierarquia botânica para você conseguir olhar para a planta e dizer, olha, essa planta pertence a tal família, né? E dentro dessa família, geralmente eu encontro plantas que têm propriedades tóxicas, entendeu? Por exemplo, posso te citar aqui Solanácea. Né? Solanácea é a família da datura, por exemplo, né? Da erva do diabo, aquela planta que causa alucinação, né? Mas ela também pode ser utilizada como uma planta medicinal, né? E aí tem também essa questão das partes da planta, né? Quando a gente Sim. começa a estudar mais sobre morfologia vegetal e tudo mais, eu estou falando da datura aqui agora, né? Mas aí você tem que saber qual é a folha, se é a folha do que eu estou falando, se é da flor, se é da raiz, se é do caule, qual é a parte da planta que eu estou falando que causa o que eu estou falando, entendeu? E isso tudo é estudo de especialização mesmo. Você começa a se especializar e começa a ver que cada parte, cada coisa da planta tem uma propriedade. Não é tudo igual sempre. Às vezes, uma coisinha diferente para cada coisa ali, entendeu? Então, por exemplo, o pinhão roxo.
Pinhão roxo pode ser uma planta tóxica, né? Mas se você utilizar ela na concentração correta, ela pode ser um medicamento. A semente do pinhão roxo tem uma propriedade, a folha tem outra propriedade, a seiva dele tem outra propriedade. Cada parte ali tem uma propriedade diferente que pode ser utilizada de uma forma diferente, mas dentro de uma certa concentração, porque se passar disso pode ser tóxico. Entendeu? Então, não é porque a planta é tóxica que ela deixa de ser medicinal ou que ela deixa de ser alimentícia. Se você parar para pensar, feijão é tóxico, né? Se você pegar feijão cru, amassar feijão, ele é um veneno para rato, né? Se o rato comer, ele morre. Então, o feijão é tóxico, mas a gente utiliza ele como alimento, né? Então, isso não quer dizer muita coisa para a gente, né? E aí vai o estudo da toxicidade do vegetal. Para a gente saber se a planta realmente é alimentícia ou não e ter essa noção da segurança dela, a gente se baseia em estudos que, infelizmente, são feitos com ratos e tudo mais, buscando achar ali qual é o nível de toxicidade daquela planta. Então, eles fazem extratos lá com a planta, né, e aplicam lá no rato, enfim, até poder ver qual é o nível de tolerância que faz o bicho morrer com aquela concentração, entendeu? E aí a gente começa a avaliar até que nível aquilo ali é tóxico, né? Entendi. E aí, dessa forma, a gente começa... Aí você começa a ter os estudos de planta por planta, né? De espécie por espécie, entendeu? Cada espécie. E aí também da parte da planta, de repente, né? Dependendo do nível de pesquisa, você começa a ver pesquisa para as partes específicas. Por exemplo, a clitória, que é o que eu estou tomando aqui agora. Estou tomando tintura de clitória, né? Eu faço a tintura da planta, da flor da clitória, né? Que é uma punk, por exemplo, que tem várias propriedades nootrópicas, né, que ajudam o cérebro a ter mais raciocínio lógico, a ter mais memória, é antioxidante, anti-inflamatória, ajuda também a deixar a gente mais tranquilo, né, deixar a gente menos estressado, né. Tá. Enfim, e aí você tem que ter esse conhecimento, né, saber, por exemplo, na clitória, as flores têm uma propriedade, mas as raízes têm outra propriedade, a semente tem outra propriedade e a folha tem outra propriedade, entendeu? Então, tipo, você tem que conhecer da parte da morfologia vegetal, saber um pouco de família botânica, né, para você poder começar a tatear esse conhecimento com segurança, né? E ler os estudos, é claro, né? Pegar o nome científico da planta, ler os estudos, para você saber o quão tóxico é aquela parte daquela planta que você quer consumir. Uhum. Né? Então, tipo, cara, não é à toa que eu comecei a fazer o curso online, comecei a levar esse conhecimento para as pessoas, porque é muito fácil você falar assim, beldroga comestível. Mas o que é beldroga? Me responde, porque o nome beldroga responde a 5 ou 6 plantas diferentes. Você pode falar, tá ali num triangular e pode ser beldroga. Tá ali num paniculatum pode ser beldroga. Portulaca bratícula pode ser beldroga. Portulaca oleracea pode ser beldroga. Tem outra planta que também atende o nome de beldroga que de repente eu nem conheço, entendeu? Então, tipo, você fala beldroga, mas e aí, como é que eu sei se essa beldroga que você está falando é uma planta que pode ser consumida crua ou não, que pode ser consumida cozida ou não, entendeu? Quais são as propriedades e qual parte dela contém qual propriedade que você está falando, entendeu? Então, é uma coisa de estudo mesmo, de aprofundamento, entendeu? Não tem muito para onde fugir, né? Porque falar o contrário disso é uma responsabilidade, né? Sim. Então, assim, o leigo é melhor ou comprar em uma feira orgânica ou comprar de uma pessoa que sabe o que está fazendo, nunca se aventurar no mato, né? Tá. Legal. Exatamente. Porque, assim, olha, eu vou te falar, qual era a minha insegurança? Quando eu comecei com as punk, eu peguei o livro do Valdeli, fui lendo lá e tudo mais, e lá falava, por exemplo, sobre o picão preto, né? Bidens alba e Bidens pilosa. Tem 2 espécies que atendem ao nome de picão preto, né? E elas são da família Asterácea. A família Asterácea, ela tem um monte de planta medicinal. Tem muita planta medicinal na família Asterácea. Mas também tem árvores, enfim. Não são só ervas que tem na família, né? Na família você tem um monte de planta porque da genética evolutiva de todo aquele ramo evolutivo das plantas, né? Então, você tem desde herbáceas até árvores, né? Enfim, aí tem formas de você identificar se é uma árvore asterácea, enfim. Eu não vou entrar aqui em detalhes de morfologia vegetal, porque é aprofundamento de botânica mesmo, de identificação botânica. Uhum. Mas, assim, por exemplo, lá no livro do Valdeli, fala sobre o picão preto, que picão preto pode ser consumido. Uhum. Mas diz lá que precisam de mais estudos para poder confirmar a segurança do consumo da planta, né? Porque precisa ser mais estudado e tudo mais.
E aí eu ficava naquela insegurança, né? Eu ficava inseguro de consumir a planta crua, de consumir em grande quantidade, dela ser tóxica, de causar algum efeito colateral, alguma coisa assim. A minha quantidade de informação ainda era muito reduzida. E nessa época eu ainda não sabia pesquisar no Google Acadêmico o nome científico da planta e ler os estudos da planta, né? E aí eu fui fazer o curso com o Daniel Forjaz. Quando eu fiz o curso com o Daniel Forjaz, ele falava sobre o picão preto, por exemplo. E aí quando ele foi falando sobre o picão preto e tudo mais, minha cabeça foi abrindo, assim. Eu fui tendo noção, uma visão muito mais ampla da coisa, sabe? Porque lá ele falava sobre a toxicidade do picão preto. E aí ele falava que para um ratinho morrer com picão preto, precisava de 540 quilos de folha para poder matar, entendeu? Tipo, é humanamente impossível você ingerir essa quantidade até se tornar tóxico aquela planta, entendeu? Sim. Então aí eu fui tendo noção, né, de que, tipo, na verdade eu tinha que pesquisar sobre a toxicidade da planta para eu ter a noção de o quão tóxica ela é ou não, para eu poder sugerir a quantidade que seria possível consumir ela sem ter problemas com ela, né, sem ter nenhum efeito colateral, enfim, nenhuma coisa. E aí eu comecei a consumir o picão preto. Né, eu andava na roça lá, eu sempre via muito picão preto, né, eu comecei a ter mais tranquilidade de consumir ele. Até porque ele é muito anti-inflamatório e muito antioxidante. Né? Ele ajuda a retirar os radicais livres da nossa corrente sanguínea, né? Então isso ajuda a gente a ter mais longevidade. E um dos estudos que foi feito sobre o picão preto, tem 2 grupos de rato, e esses 2 grupos de rato eles tinham uma alimentação com arsênico, que é uma substância que ia causar câncer neles. Né? Mas um desses grupos tinha picão preto na alimentação e o outro não. O que não tinha picão preto, todos eles morreram de câncer. Os que tinham picão preto, eles demoraram 60% mais tempo até desenvolver câncer, né? E isso foi graças ao efeito do picão preto de remover as toxinas do estômago, intestino deles, das propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que o picão preto tem. Então ele prolongou a vida mesmo de ratos que tinham uma alimentação que ia causar câncer neles, né? Isso é muito interessante, né? Então aí eu comecei a ter mais segurança. O remédio pode estar no nosso jardim, não na farmácia da esquina, né? Isso é muito lindo. A gente precisa retomar essa conexão. E no caso do picão preto, ele é altamente... ele baixa a quantidade de açúcar no nosso sangue. Né? Então, ele é bastante recomendado para quem tem diabetes. Né? Não só por conta dessa questão de reduzir o açúcar no sangue, mas porque ele também é antioxidante, anti-inflamatório, né? E a diabetes também é um processo inflamatório e tudo mais, né? Então, reduzir os radicais livres da corrente sanguínea e ter uma potencialidade anti-inflamatória é muito bom para quem tem diabetes, né? Então, é uma planta que eu até utilizo para fazer tintura também, vendo para as pessoas que têm diabetes. Que legal. Mas, aí eu queria falar assim sobre... Aí eu fui consumir o picão preto, né? Com mais tranquilidade depois que eu tive essa noção que o Daniel Forjaz passou e tudo mais. E aí você começa a ter mais noção, depois disso, eu fui começar a analisar mais a própria questão da planta em si, né? De você botar a mão na planta mesmo, olhar para a planta, ver como ela é, o formato dela, as fibras que compõem a folha da planta, né? E você começar a ter mais sutileza, mais delicadeza para olhar a planta e perceber o que ela está te dizendo, digamos assim, né? Então, tipo, eu comecei a perceber, no início, instintivamente, mas depois, conforme eu fui estudando, eu fui vendo que fazia muito sentido. Eu colhia só as pontas do picão preto, só os brotos dele, só a cabeça ali, né? Eu arrancava só aqueles brotinhos da cabeça dele, porque estava mais verdinho e mais, como é que eu vou te dizer? Tem um nome que a gente fala, mais tenro, né? Mais jovem, né? Era mais, enfim... É igual o centro do alface, né? Não tem aquelas folhas mais velhas do alface, lá dentro tem aquelas folhas novinhas? Sim. É a mesma coisa. Então, no picão preto isso fica nas ponteiras dele, né? Então eu colhia as ponteiras dele e aí fazia salada com ele, né? Quando eu colhia as folhas velhas, as folhas antigas, eu percebia que não era gostoso de mastigar. Elas eram muito mais fibrosas. Né? Então ficava um pouco uma massa de fibra na minha boca, né? Quando eu mastigava aquelas folhas mais velhas. Então daí eu comecei a entender melhor, né? Tipo, conforme eu fui provando e vendo e tudo mais, observando, eu fui desenvolvendo esse conhecimento para me dar mais segurança e mais noção
do que é mais comestível naquela planta, né? Do que é mais indicado para a gente consumir naquela planta. E aí eu fui percebendo também ao longo dos estudos que nessas partes, né, na parte mais jovem ali, você vai ter uma disponibilidade maior de nutriente, porque aquilo ali tem informação ainda, né? Então os antinutrientes, enfim, toda aquela parte vegetal ali ainda está em formação. Então, a disponibilidade daquilo ali é maior, né? Você acaba conseguindo absorver melhor os nutrientes. Então, daí eu comecei a aplicar isso para diversas coisas, né? Até para a Ora Pronobis também. Então, com a Ora Pronobis, eu cultivo o que eu chamo de aspargos de Ora Pronobis. Né? Tipo, ela vai querer... Mas aí eu estou falando, no caso aqui, da Perenchia culeata. Né? A Perenchia culeata é aquela que cresce tipo em formato de cipó. Ela vai subindo assim e vai crescendo, né? E aí o que acontece? Se você pegar aquele ramo central... Que cor que é a flor dessa que você está falando? A flor dela é branca. Mas eu tenho uma espécie dela aqui, que eu até postei lá no meu Instagram agora, nesses últimos dias. A flor dessa que eu tenho é da Perenchia culeata, mas a flor dela é um pouquinho rosadinha, assim, ela tem uns tracinhos rosadinhos. Isso é graças às antociancinas e os flavonoides que ela tem, que dá essa coloração dela mais roxinha, assim, né? Ela mais roxeada. Né? Então ela tem mais substâncias antioxidantes, né? Que vão tirar os radicais livres da corrente sanguínea e tudo mais. E aí, essa planta, se você pegar o ramo central dela e dobrar ele para baixo, fazer ele virar para baixo, todo lugar onde a planta tem o caule dela, ela dá uma folha, né? Nesse lugar aqui, nesse ponto aqui de onde sai a folha, ali tem uma gema, né? Tem uma gema ali que a gente chama de célula meristemática. Dali você pode sair uma nova folha pode brotar, ou pode brotar um olho dela, um novo ramo dela ali. É igual quando a gente corta, sei lá, um pé de abacate. Você corta um pé de abacate e depois ele começa a brotar nos cantos do caule da planta. Ali é onde estão as células meristemáticas da planta que fazem ela começar a rebrotar, entendeu? Legal. Então, tipo, se eu pego a Ora Pronobis e viro ela para baixo, todo lugar onde ela tem folha, ela vai querer soltar um broto. Ela vai soltar um broto novo, né? E aí aquilo ali fica tipo um aspargo, né? O que a gente chama de aspargos de Ora Pronobis. Até tem um vídeo lá no YouTube ensinando sobre isso, sobre como fazer os aspargos de Ora Pronobis. E também falando sobre essa questão de como identificar se uma planta é comestível ou não. Porque é justamente isso, né? Você começa a olhar mais essa questão se a planta é fibrosa demais, será que aquela planta é muito fibrosa? Será que aquela planta ela tem leite, né? Se ela tem, geralmente as plantas que têm aquele leitinho que solta, aquele leite ele é proteolítico, ou seja, ele dissolve proteínas. Por isso que ele queima a boca. É igual o mamão verde. O mamão verde ele solta aquele leitinho porque ele não está maduro ainda. Então, se algum animal vai lá comer ele, a semente ainda não está pronta para dispersão. Então, ele não quer ser consumido. Então ele fica com aquele leitinho lá proteolítico, que dissolve proteínas para nenhum animal ir lá comer. Com o passar do tempo, conforme a fruta vai amadurecendo, esse leite ele vai se desfazendo e o animal consegue furar a casca dele e consumir ele, entendeu? Então, legal. Tipo, são sistemas de defesa do vegetal, na verdade, né? Então, mas isso não quer dizer que toda planta que tem seiva, essa seiva é proteolítica. Às vezes a seiva pode ser até alimentícia. Tem plantas da Amazônia que o pessoal extrai a seiva dela como alimento, até um substituto do leite lá, de ribeirinhos e tal, tudo mais, eles extraem essa seiva da planta que é até açucarada. Né? Então, tem várias partes das plantas que são comestíveis e a gente tem que estudar, né? Tem que se aprofundar mesmo e ir estudando planta por planta, sabendo... E o ideal sempre é ter um grupo de pessoas, né? Pessoas ali que estejam na mesma busca, estudando sobre o mesmo assunto, né? Para a gente poder tirar dúvidas, se aprofundar, né? Ter alguém para perguntar, né? Que tenha mais segurança, né? Para a gente poder estar sempre se norteando, né? Legal. Então, tem uma que tem leite que eu como sempre, que é a folha de batata doce. Essa pode. Você consome ela crua ou cozida? Como crua. Se não pode, tudo bem. Então, então, justamente. Eu sempre vi que a folha de batata doce tem que ser consumida cozida. Né? Nunca nem tentei consumir ela crua.
Mas se você estiver consumindo, você consome os brotos dela, a parte mais jovem, ou você consome a folha dela já, tipo, velha, tipo, no chão, assim, como é? Ah, eu consumo. Tem dia que eu consumo um pouco mais velhas, um pouco mais nova, conforme ela vai nascendo aqui em casa, sabe? Você consome a folha dela na salada ou você coloca num suco verde, alguma coisa assim? Às vezes na salada, mas no suco também. Às vezes eu faço uma farofinha mais amornada, mas como eu como cru, né? Então ela acaba sendo só amornada, ela também não tá cozida. Então, eu não li sobre quais são os antinutrientes que a folha de batata doce tem. Uhum. Eu sei que a maioria das pessoas sugerem de consumir ela cozida, mas as pessoas têm essa mania, naturalmente, de sugerir tudo que elas não Cozida. sabem de refogar e cozinhar, porque, entendeu? Mesmo que a pessoa não tenha nenhuma noção sobre quais são as toxicidades que a planta tem. Então, eu não posso afirmar com 100% de certeza quais são as nuances, né, de se consumir ela cozida, de consumir ela crua, mas eu sempre ouvi falar que deve se consumir ela cozida, né? Uhum. E nesse caso, né, eu recomendo que você consuma as folhas jovens dela, né? Se você consumir as Sim, folhas jovens, geralmente você vai ter menos antinutrientes ali, menos tá, propriedades problemáticas que possam te causar qualquer coisa, né? Porque é tá. isso, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu comi e não morri, né? Uma das frases que você mais vai escutar quando você fala sobre as punk é isso, né? Eu comi cru e não morri. Uhum. Tranquilo, você não morreu. Mas quais são os problemas, né? O que pode causar? O acúmulo de oxalato, se você tiver consumido em grande quantidade, pode causar tireoide, problema na tireoide, né? Porque você vai acumulando o oxalato e tudo mais, isso pode causar ou problema na tireoide ou pedras no rins, né? Você pode ir formando pedras no rins e depois para colocar para fora, é super dolorido e tudo mais. Claro que tem plantas que ajudam, né, a reduzir o tamanho das pedras, até quebrar elas, né? Tem algumas plantas que podem ajudar nesse processo, mas o ideal é você não estar fazendo esse consumo da planta que pode te causar problemas, né? Sim, Então é sempre bom saber, né? É sempre legal. bom saber Tá, qual é o antinutriente que ela tem e qual é a forma mais segura de consumir. Parece que alguém legal. perguntou aqui falar sobre o inhame. Isso. Vou falar um pouco sobre o inhame. O inhame é um nome popular, né? De novo, inhame é um nome popular. E aí existem algumas plantas que atendem a esse nome popular, né? Tem o inhame japonês, né? Que é aquele que a gente geralmente encontra em sacolão e tal, tudo mais, né? Que é aquele que tem o brotinho dele é meio rosinha assim e tudo mais. E tem Uhum. o cará, né? E aí tem diversas espécies de cará que tem o cará do ar, tem o cará da terra, tem cará roxo, tem diversos tipos de cará. Uhum. Alguns tipos de cará, eles podem ser consumidos cru, tranquilamente. O cará pode ser consumido cru tranquilamente. E o inhame tem oxalato. Se você consumir inhame cru, é um pouco mais problemático, né? Isso não quer dizer que você vai ter necessariamente uma reação alérgica, algum problema assim. Pessoas que têm mais suscetibilidade, né, a ter reação alérgica podem acabar tendo até coceira na mão, né? Quando passa o inhame na mão, assim fica tendo coceira e tal, tudo mais. Enfim, é sempre bom você provar um pouco antes, né, antes de você realmente engolir e consumir em grande quantidade, né? Começa consumindo pouco para você poder saber, né? Uhum. E falando sobre o cará, e aí o que acontece? Às vezes as pessoas sugerem, né, de consumir leite de inhame e tal, tudo mais. Só que às vezes a pessoa está pensando em cará e falando para consumir leite de inhame. E aí o leite de inhame pode conter uma grande quantidade de oxalato. Isso também vai depender da espécie do inhame, né? Tipo, mesmo que seja do inhame japonês, vai ter espécies ali, né? Que são tipo variedades, né, dentro da espécie, na verdade. Tem espécies que são maiores e menores e tal, então elas podem ter mais quantidade ou menos quantidade de oxalato. E, e é isso, né? Tem que saber um pouco das nuances da planta para você poder ter mais segurança de consumir ela. Né? Eu já consumi inhame cru, né? Já consumi ele até ralado, assim, né? O inhame japonês, né? E o cará, eu até hoje não tive a oportunidade de consumir ele cru ainda, né? Mas dizem que não seria muito agradável consumir ele cru. Quem consome cará disse que não seria muito agradável consumir ele cru. Eu,
eu sinceramente não baseio minha alimentação muito nessas plantas, né? Eu busco uma das coisas que eu ainda consumo é batata doce. Eu não sei se você já leu um livro que chama Dieta Sem Muco, do Sistema de Cura da Dieta Sem Muco, do Não, Arnold Ehret. não, É, não conheço. esse cara, ele é tipo, é um dos pioneiros do crudivorismo, do vegetarianismo e tal, né? Ele é um grande estudioso, assim, né? E ele escreveu esse livro onde ele fala sobre a geração de muco no nosso corpo, né? Quais são as plantas que geram mais muco no nosso corpo e que isso causa obstrução, né, dos nossos órgãos internos, reduz a nossa vitalidade, reduz a oxigenação do nosso sangue, né? E aí isso é um problema, né? Então ele fala sobre as plantas que a gente deveria consumir para gerar menos muco no nosso corpo e quais são as que mais geram muco que a gente deve tirar elas da nossa alimentação. E aí o arroz gera muito muco, enfim, tem feijão, enfim, várias plantas ali que geram muito muco. E uma daqueles sugere de manter na alimentação é a batata doce, né? Mesmo que cozida, ela gera muito pouco muco no nosso organismo, né? Então ele considera Interessante. como um alimento menos pior do que seriam as coisas mais mucosas, né? E interessante isso que não sei se o Eduardo Coraça ele também fala sobre as populações mais longevas do mundo, né? As populações que vivem acima de 100 anos. E um deles são os povos de Okinawa, lá do Japão, né? E eles, 70% dos carboidratos da alimentação deles vem de batata doce. E Olha eles vivem só. 100 anos, entendeu? E Então, eles comem cozida, tipo, né? se você for parar pra... Hã? Eles comem Cozida, cozida, né? cozida. Em Eles consomem Okinawa. cozida, a raiz mesmo. Justamente. Tá. E aí, assim, são coisas, né, que a gente vai ponderando, né, porque a gente sabe que quando a gente parte para uma alimentação mais crua e consumir mais frutas e tudo mais, a gente acaba tendo uma alimentação um pouco mais restrita, né? A gente, pô, só de você tirar arroz e feijão da sua alimentação, carnes em geral, industrializados, qualquer coisa que tenha proteína animal, então leite, queijo, ovo, tudo saiu também. Peixe, foi tudo embora. Né? E além disso, tira trigo. Tira trigo da sua alimentação também, que trigo, praticamente tudo que a gente consome na sociedade moderna tem trigo. Né? Então, se você tirar todas essas coisas, sabe? Fica só as coisas naturais ali, as raízes, entendeu? E as punk também, né? Então, ponderar ali quais são as coisas menos danosas para a gente manter, por exemplo, a abóbora. Né? A abóbora cozida ou no vapor, né? Ainda é muito menos pior do que, sabe, uma série de outras coisas ali que você já abandonou, como farinha de trigo e tal, tudo mais. Então, lá no meu curso online eu recomendo isso bastante, né? De manter, quando a gente vai fazendo essa transição e fazendo essa limpeza e tirando as coisas que são mais danosas, né? Uma das coisas que a gente pode buscar manter para poder dar uma segurada e tal, ainda ter alguma oferta alimentar, são essas raízes, essas coisas que são mais tranquilas de consumir e menos mucosas, né? Que vão gerar menos muco no nosso corpo. Legal. Ô, Juliano, e assim, quais são... Não, lógico, não vai citar todas, mas umas punks que a gente pode comer crua, sem medo de ser feliz. Cita algumas, assim. A gente está aqui nos últimos minutos da nossa live. Tá, vou falar. Perguntarei se o arroz faz mal. O arroz em si, ele não faz mal. O que faz mal é a gente consumir o arroz. Tô brincando. Mas assim, ele gera muito muco no nosso organismo, né? O arroz cozido gera muito muco. E germinar o arroz dá um trabalho do caramba, né? Tem que ficar muito tempo ali, ele germinando e tal, tudo mais, leva um bom tempo, né? Então, eu já fiz a experiência de consumir arroz germinado, mas eu preferi acabar abandonando o arroz mesmo, assim, Eu também. ultimamente eu abandonei mesmo. Sim. Eu, às vezes, Falando sobre os pães que não... como na casa da minha mãe uma colherada, que eu acho muito gostoso, mas eu não faço, eu não como também em casa. Acho que falando sobre as pães que a gente pode consumir cruas, a Ora Pronobis é uma grande aliada, tá? E aí você tem que considerar essas espécies de Ora Pronobis, porque você varia entre as espécies, né? Você pode consumir a Peresca bleu, a Peresca coleata,
aparece a grande folha, e aí tem as variedades dentro da espécie, né? Então isso, eu acho isso bastante interessante, porque você varia também a quantidade de flavonoides, a quantidade de carotenoides, cada vez você está absorvendo ali um grupo de anti-inflamatórios, antioxidantes, né? E uma grande densidade mineral também, então é bem interessante, né? Então a Aura Pronobis é uma grande aliada e as espécies, né? Considerando as espécies e as variedades, que são bem legais. E aí tem a Beldroega, né? Falando da Beldroega, eu estou falando da Portulaca bratícula e a Portulaca oleracea, né? Que são duas espécies diferentes, né? Mas as duas são ricas em ômega 3 e tudo mais. Então também é uma espécie super tranquila de consumir ela crua. O jambu também, né? Que é a Quinella oleracea, que é uma outra planta que é super tranquila também de consumir ela crua, na salada e tal, né? Eu adoro consumir ela. As flores dela, as flores do jambu, deixam a boca meio dormente, assim, né? Dá Ah, uma. isso eu ia perguntar. É uma que dá picância, mas essa não tem problema comer crua. Tá. Então não tem problema. A flor dela causa mais essa sensação de. Como é que eu vou dizer? De anestesia. Né? Ela anestesia a boca mais. E salivação também, né? Faz a gente salivar mais. Mas as folhas dela é super tranquilo. A quantidade dessa substância que faz a gente ficar com a boca anestesiada e salivando. Então é bem tranquilo consumir a folha dela na salada. Eu adoro consumir a folha dela na salada. Uma outra que é ótima de consumir também é a tansagem, né? Mas aí a tansagem é legal a gente colocar ela em suco verde, né? Porque ela é um pouco mais fibrosa. Sim. Ela é uma folha mais fibrosa, né? Aí se você colocar ela no suco verde, você tritura ela ali e tal, e ela não tem toxicidade e tudo mais, né? E tem uma infinidade de propriedades assim incríveis, né? Ela é bem interessante. Legal. O picão preto, né, que eu já falei aqui. Legal. E aí, as duas espécies, né, de picão preto, que é o Bidens alba e o Bidens pilosa, as duas podem ser consumidas cruas tranquilamente. A erva baleeira, não sei se você consome erva baleeira, se você já ouviu falar da erva baleeira. Sim. Mas eu uso a erva baleeira lá no meu curso online, eu até ensino a fazer um gersal medicinal. Né? Eu pego a erva baleeira e aí entra essa questão também da forma menos danosa de consumir a planta. Né? Então, desidratar a folha da erva baleeira e transforma ela num pozinho. Né? Você transforma a folha dela num pozinho. E aí ela tem um gosto muito bom, assim, ela tem um gostinho meio de caldo quinora, assim, né? Então aí eu faço um gersal lá com gergelim, sal marinho, açafrão da terra, a erva baleeira desidratada, a pariparoba também, que é uma outra planta que também dá para desidratar as folhas dela. Existem alguns tipos de urtiga, né, que é uma planta que eu recomendo bastante também que as pessoas consumam, é a Laporteia aestuans, que é a urtiga vermelha. Né? Essa planta ela é super rica em micronutrientes. Ela é uma das plantas mais ricas em micronutrientes da natureza. E também é super rica em proteína vegetal. Mas ela tem aqueles tricominhas, aqueles pelinhozinhos que podem causar um incômodo na garganta. Então, se você desidrata ela, quando você desidrata ela, esses pelinhos eles deixam de incomodar. Eles se recolhem, assim, entendeu? E aí você consegue fazer uma farinha dela também, né? Farinha da folha dela desidratada. E aí você consegue colocar nesse gersal também. Então você vai estar adicionando ali propriedades, né? Tanto as propriedades medicinais dela, que ela é muito boa para o sistema nervoso central e para uma série de coisas também. E a densidade mineral dela, que é uma das plantas que tem uma das maiores densidades minerais da natureza, contendo uma grande quantidade dos micronutrientes, né? Ela tem muito micronutriente. Então, assim, é bem interessante introduzir ela na alimentação para poder trazer essa densidade mineral também. E aí você consegue colocar isso no tempero da comida, né? Que legal. A erva baleeira pode comer crua. Também pode consumir ela crua. Melhor desidratar ela. Pegar a folha dela e mastigar ela ou colocar ela na salada não é tão gostoso assim. Ela é meio fibrosa e também tem esses pelinhos, esses tricominhos que podem causar algum incômodo. Mas se você desidratar ela e transformar ela em pó, é muito tranquilo. Entendeu? Ah, que legal. Eu uso no suco verde. Sim, usar no suco verde também é ótimo.
Ótimo. Aí Legal. tem a Xanana também, não sei se você já ouviu falar da Xanana. Eu já Né, ouvi falar, que, mas nunca experimentei. cara, ela tem uma das flores mais gostosas. Também tem as flores comestíveis, né? Tem uma infinidade de flores comestíveis que também são punks, né? E aí também vai essa questão que que a gente chama de organoléptica, né? A questão organoléptica assim, é o quão aprazível, né? O quão atraente aquela planta é para a gente na questão do olfato, do paladar, da própria textura da planta, né? Tudo isso são características organolépticas do vegetal. E aí tem várias flores que são comestíveis, mas que não têm características organolépticas muito atraentes. Às vezes elas são meio picantes, assim, por exemplo, o lírio do brejo, né? Aquele lírio do brejo que dá aquela flor branca, né? Ele pode ser consumido. Mas se você colocar muita flor de lírio do brejo na sua salada, você vai estragar a salada. Que ele fica muito picante, fica um negócio assim, e não fica legal, não fica gostoso, entendeu? Então, já a Xanana não. A Xanana ela é docinha. A flor dela é muito docinha, muito tranquila de consumir. E tem uma série de propriedades medicinais também. Então, é uma das flores mais gostosas que eu já consumi, é a flor da Xanana. E a folha dela também pode ser consumida crua. Você pode desidratar a folha dela e colocar também como se fosse tipo um oréganozinho, né, no meio do tempero. Aí ela vai ter propriedades ali antivirais, ela é super antiviral. Ela ajuda também a quem tem câncer de mama, mulheres que têm câncer de mama, ela já foi muito estudada e já foi comprovada como anticancerígena para câncer de mama. E, enfim, tem uma série de plantas aí, né, que a gente pode consumir cruas, né? Vai se abrindo o leque, né? E principalmente as frutíferas, né, gente? Cara, quando a gente fala sobre as punk, eu canso de lembrar isso. É que a gente não está falando só das herbáceas, a gente não está só falando de planta que a gente pode utilizar na salada. A gente está falando de uma infinidade de frutíferas que a gente tem no nosso país, que é o país que mais frutíferas tem no mundo, sabe? Então, tipo, a gente consome só 0,6% da nossa biodiversidade, entendeu? É muito baixo o nosso consumo dentro da infinidade de coisas que a gente tem para conhecer, para cultivar, para valorizar, entendeu? Então, eu poderia citar aqui um monte de nome de frutífera que a maioria das pessoas não vão conhecer, mas que a gente tem que cada vez mais valorizar e cultivar elas, né, e fazer a preservação delas. E, enfim, é isso, né? Então, eu faço convite aí para vocês para conhecer também um pouco mais do meu trabalho, acompanhar um pouco mais lá, que vocês vão acabar se aprofundando mais nesses assuntos, né? De aprender mais sobre essas plantas, enfim, tem um e-book lá gratuito também, se vocês clicarem lá no link da bio do meu perfil, tem um e-book gratuito onde tem 10 plantas, e todas elas podem ser consumidas cruas. 10 tem 10 punks dessas assim, né, que são herbáceas, né? Tem 10 flores comestíveis e 10 frutíferas. Aí dá uma olhada lá depois, baixa lá, dá uma lida, que vai ter lá todas as propriedades nutricionais, farmacêuticas dessas plantas e algumas dicas de consumo, algumas receitas também. Enfim, isso tá lá já no meu Instagram. Muito legal. Gente, o pessoal está perguntando o seu Instagram. Fala, por favor, é @juliano.jardins? Isso, justamente. Beleza. Gente, A Mayara colocou aí. Qualquer coisa, quem não viu passando... Ah, tá, a Mayara colocou. Mas também no post que eu fiz sobre essa live, no meu vídeo, tem o @ dele, tá? Então, se alguém esquecer, na hora de procurar não achar, vai lá que vai ter facinho para vocês acharem. Juliano, deu uma horinha aqui de live. A gente tem assunto para mais umas 10 lives, mas vamos encerrando por hoje. Gratidão, viu, por dividir com a gente todo o seu conhecimento. E a gente vai ter que marcar mais uma, porque tem muita... Ficou umas 10 perguntas aqui para fazer para você, tá bom? Tranquilo, a gente marca outra vez. Vai ser um prazer compartilhar com você. Eu adoro fazer isso na missão de vida mesmo, compartilhar esse conhecimento. Ainda mais nesse tempo também, né, que a gente está cada vez mais em casa e tal, enfim. E necessitando também desse conhecimento, né, para a gente aumentar a nossa imunidade, ter uma saúde maior, né, enfim. Sobreviver essas adversidades aí, né, do coronavírus, essa grande quantidade de agrotóxico também, né, das adulterações genéticas das plantas e tudo mais. Sim. Então, esse conhecimento ele vem muito para libertar e
para salvar, né? Para a gente realmente ter uma autonomia e uma liberdade muito maior, né? Uma soberania alimentar maior. Então, Sim, quanto mais gente sabendo sobre isso, multiplicando esse conhecimento e levando isso para frente, melhor, né? com Então, certeza. A aproveitar gente para convidar vocês precisa. aí para conhecer lá também a proposta do meu curso online, onde eu ensino mais sobre esses assuntos, né? E falo mais sobre a Espanha, receitas, né? Ensino sobre agroecologia também, sobre compostagem, agrofloresta, né? Falo um pouco sobre agrofloresta também, né? A importância de a gente introduzir as frutíferas, né, nos nossos sistemas e tudo mais. Enfim, uma série de assuntos aí que são bastante interessantes. E te agradecer também pela oportunidade aqui de estar compartilhando conhecimento aqui. E a gente volta numa próxima oportunidade para falar mais. Beleza, gente. Quem não conhece o Juliano, vai lá. Ele tem esse curso online que deve ser. Eu não fiz ainda, mas quero fazer porque deve ser lindo. Então, dá uma olhada lá na bio dele, dê uma olhada no curso, que ele está aí transbordando conhecimento para dividir com a gente. Gratidão, Juliano. Até a próxima. Boa Valeu, noite. obrigadão. Valeu, Juliana. Boa noite.